Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando, ok? Eu gostaria de fazer um comentário breve, relâmpago, ok? Acerca desse assunto proposto. Alguns irmãos, não é de hoje já, né? Mas há algum tempo já levantaram essa questão e me sugeriram um vídeo tratando sobre este assunto, ok? E eu sempre achei relevante tratar sobre essa questão. Mas durante esses dias veio à tona novamente esse pedido dos irmãos. Meus irmãos, existem algumas pessoas que, pelo fato de nós nos denominarmos calvinistas, não é? E citarmos em textos ou em comentários a pessoa de João Calvino, a pessoa de Martinho Lutero e dos demais reformadores, né, em geral, eles nos taxam de idólatras e alguns, né, uh, num tom também de arrogância, querendo ou não, é arrogância, eles vão encher a boca e dizer: Eu sou de Jesus. E apelam lá para o texto de 1 Coríntios 3 ou 1 Coríntios 4, quando o apóstolo Paulo fala sobre o culto à personalidade que estava tendo em seus dias naquele contexto e grupos partidários imiscuídos naquela comunidade cristã do primeiro século. E haviam quatro grupos. Havia um grupo que se diziam eu sou de Paulo, né? E o que fica subentendido por essa ordem, parece que o grupo de Paulo era um grupo maior, né? Havia o grupo de Cefas, havia o grupo de Apolo, e ao que tudo indica, em último lugar, ficou o grupo de Jesus. Parece que é um grupo menor. Mas percebe que Paulo vai confrontar ambos os grupos. Percebe que Paulo não deixa barato para o pessoal que se denomina como o pessoal do grupo de Jesus. Ele começa dizendo: alguns dizem sou de Paulo. Quem eram eles? O pessoal que seguiu o apóstolo Paulo eram aqueles cristãos gentílicos que estavam vindo para o cristianismo e passaram a adotar o evangelho puro e simples da graça de Deus em detrimento das obras da lei. Então eles aboliram completamente as práticas judaizantes que estavam inseridos na igreja do primeiro século, né? À toa que Paulo escreve a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas para combatê-la, né? Esse ensino. Então, o grupo de Paulo era o grupo dos gentios que passaram a afirmar a salvação somente pela graça, ok? O grupo de Cefas ou de Pedro, ao que tudo indica, era o grupo de judeus convertidos, mas que ainda defendiam aquele evangelho original, primeiro que deu início ali em Jerusalém. Ou seja, eles eram judeus convertidos, mas traziam consigo as velhas e antigas práticas judaizantes, observação da dieta religiosa, do calendário judaico e assim por diante. O terceiro grupo era o grupo de Apolo, que é o que tudo indica era um grupo menor. E o grupo de Apolo, ao que tudo indica, era um grupo que dava uma tônica na interpretação livre e alegórica. Por quê? Porque Apolo ele vinha de Alexandria, não é? Onde a tônica era na interpretação alegórica. Mas existia um quarto e último grupo, que é o que tudo indica, é um grupo menor, que era o grupo de Jesus, né? Que entravam em confronto com aquelas pessoas que se denominavam de Paulo, de Cefas e de Apolo, né? Era um grupo menor, mas percebe que Paulo vai confrontar ambos. Ele não deixa barato para o pessoal que se denomina ser de Jesus. Então, para o pessoalzinho aí que diz eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, deve tomar cuidado também. Porque Paulo, no mesmo texto, ele confronta vocês, ok? O doutor Augustus Nicodemos, ele argumenta o seguinte, que hoje o pessoal essa expressão eu sou de Jesus, se fosse trazer para os dias de hoje, parece que é uma referência àquelas pessoas que são totalmente antagônicas e avessas a igrejas, a instituições religiosas ou a igrejas, a denominações evangélicas.
Então eles passam a viver em grupos, em comunidades menores, e passam a dizer apenas: eu sou de Jesus, eu não preciso desse sistema religioso, né? Então percebe que Paulo não deixa barato para esse pessoal também. Querendo ou não, essa gente que diz assim: vocês que defendem Calvino, vocês que falam tanto em Lutero, querendo ou não, ao afirmar isso, é um tom de arrogância, sim. E também uma questão de inveja, talvez. Eu acho interessante o pastor Bruno, a igreja que eu estou indo agora, eu e minha esposa, a Igreja Viva aqui de Criciúma, ele diz o seguinte: o pessoal nos critica dizendo são calvinistas por causa de Calvino. E aí ele brincando, dizendo assim, aí o pessoal rebate: não, eu sou cristão. Mas um calvinista também é cristão. Antes dele ser cristão, antes dele ser calvinista, ele é cristão. Daí ele brincando disse: olha, nós somos cristãos e ponto final. O pessoal não entende que Calvino não criou nada, ele não trouxe nenhuma novidade no mundo da teologia. Calvino apenas redescobriu as antigas doutrinas da graça. Percebe? Na verdade, a teologia de Calvino é mais uma teologia agostiniana do que de Calvino, porque Calvino bebe da fonte que Agostinho bebeu. Percebe? Aí os caras ficam falando coisas que não sabem do que estão falando. Mas o fato de eu me considerar, eu sou calvinista, mas antes sou cristão, tá bom? O fato de eu me considerar calvinista não significa que eu sou um idólatra de Calvino. E o fato de alguém se denominar calvinista não significa que ele não é um cristão. Percebe que o termo cristão nem sempre existiu. Ele só vai aparecer lá no livro histórico de Atos. Mas quem disse que os cristãos nunca existiram? Quem diz que salvos nunca existiram? Mas o termo cristão aparece ali em determinado contexto de Atos. Mas eles sempre existiram. Eu creio que esse exemplo serve também para definir os calvinistas. Os calvinistas, antes de serem calvinistas, são cristãos. Mas o termo calvinista só surgiu ali a partir do século XVI. Ok. Mas o evangelho e o calvinismo em si já existia antes do termo calvinismo. O calvinismo, nas palavras de Charles Haddon Spurgeon, é apenas um apelido. Percebe? O planeta Júpiter sempre existiu, mas foi depois de muito tempo que ele foi definido como o planeta Júpiter, mas ele sempre existiu. Percebe? Não há problema nenhum alguém se denominar calvinista, porque abraça o que Calvino sistematizou, que outros que antecederam ele também falaram e criam. Percebe? Então é bom atentar para essa definição do que é ser calvinista, para não falar asneira por aí. Bem, tá bom? Calvinista é, antes de tudo, cristão, é claro, mas ele abraça aqueles ensinos de Calvino, que passou a existir a partir do século XVI, mas não significa que antes não haviam calvinistas. Percebe? Eu espero tê-los ajudado, meus irmãos. Abraço.